Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento, não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das nossas habilidades, atividades e práticas e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá, pessoal, tudo bem? É Valdir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com vocês experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Todos devem já ter ouvido falar de Warren Edward Buffett. Bilionário, investidor e filantropo americano, é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway. Em uma carta de 2010 aos seus acionistas, ele disse: "Não importa o quão sereno o dia pode ser, o amanhã é sempre incerto. Não deixe esta realidade assustar você." O Sr. Warren não é o nosso entrevistado não, mas seu comentário nos motiva. Neste momento, os impactos provocados na sociedade pela pandemia são dramáticos e todos, indistintamente, anseiam que esta situação seja o quanto antes superada e se perguntam como será o amanhã, ou, como já conhecido, será o novo normal. Para o mercado agrícola, qual é o possível horizonte que podemos esperar? Enio Jaime Fernandes Jr. é um profissional que ajuda nossos produtores rurais e as nossas agroindústrias a tomar as decisões certas, com base em informações e, desta forma, norteando os rumos do nosso negócio. Engenheiro agrônomo, consultor de mercado de milho e soja, professor executivo da Fundação Getúlio Vargas, dirigente classista e empresário rural, ele é organizado, observador, bom ouvinte, bom questionador, fluente e criativo e, sobretudo, tecnológico. Nosso entrevistado irá nos auxiliar na reflexão destes questionamentos. Podcast Academia do Agro. Olá, Enio. Uma satisfação. Bom dia. Olá, um grande abraço. Ok, obrigado, Enio, pela sua disponibilidade, pelo tempo definido aí para nós. Para mim é muito grato. Primeiro por rever o amigo, obstante estarmos virtualmente falando, né? Por motivos óbvios e atuais. Mas, de qualquer forma, a gente creio eu, que nós temos acompanhado as trajetórias mútuas, né, tanto a minha quanto a sua. Já somos colegas e amigos já de longa data. Já percorremos o trecho da história do nosso setor agro bem de perto, né, intimamente ligados ao agronegócio. E eu não poderia lhe dizer, né, o quanto honrado eu fico de ter essa oportunidade contigo
e sei que nós vamos ter, com a sua participação, uma contribuição bastante valiosa a todos aqueles que estarão nos ouvindo. Ok? Para começar, eu sempre começo assim, inclusive, viu, Enio? Eu gostaria de que você contasse um pouco sobre você. Qual a história da sua vida? Quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia? Bom, primeiro, Valdir, antes de começar, eu que sou grato. É sempre bom trocar ideia com gente inteligente, né? E você é uma pessoa extremamente inteligente, articulada, então o prazer é meu estar aqui trocando ideia. Quando eu comecei minha carreira profissional, você já estava no mercado, né? E a gente olhava alguns exemplos. Você era um dos exemplos que a gente tinha como referência, né? Então, para mim, o orgulho, na verdade, é meu. Bom, indo direto à sua pergunta, né? Eu sou o típico cidadão brasileiro, né? Se você olhar a minha genética, eu tenho bisavós e tataravós que foram escravos, que foram espanhóis, que foram italianos, né? Então, sim, sou o tipo de cidadão brasileiro. Dei a sorte de nascer em Goiás, isso me influenciou muito minhas escolhas, né? Sempre gostei de ler muito, eu sou viciado em ler, né? O que aconteceu? Entrei na Exucarve, hoje Universidade de Rio Verde, saí em 1992 e meu primeiro emprego era na Dow, mas eu tinha uma empresa, a Dow tinha um dealer, um distribuidor. Eu era ligado nesse distribuidor, mas eu trabalhava full time para a Dow em pesquisa de herbicida, ajudava pesquisadores aqui, né? Aí, logo, 6 meses depois, 7 meses, eu fui para a área de vendas, né? Naquela época não tinha esses ajudantes técnicos de vendas, né? Que hoje toda empresa tem. Isso foi em 92, final de 92, começo de 93. E aí, entrando na área comercial, a vida vai abrindo as portas, né? E a gente vai passando por algumas empresas. Então, eu trabalhei com pesquisa de herbicida, trabalhei com venda de herbicida, passei na Rest, depois fui para a área de fertilizante, fui efetivado em algumas empresas, trabalhei numa empresa que chamava Adubos Trevo, hoje é Iara. Depois disso, eu fui para a Fertiza, que a Cargill comprou, e no final eu já tinha uma certa bagagem e eu comecei a estudar o mercado de soja. Eu até vou te explicar por quê. É cômico isso. Como é que eu comecei a estudar o mercado de soja? O meu primeiro salário, eu comprei 10 sacos de soja verde. Todo mundo falava que isso era bom comprar soja verde, eu fui e comprei. Depois que lógico, um produtor para te vender 10 sacos de soja verde, ele te vendeu porque ela tinha amizade com você, né? Essa pessoa em questão foi muito amiga do meu pai, eu queria comprar uma soja verde, não, vou te vender e tal. Mas assim, eu comprei como uma aplicação financeira. E aí, ele perguntou assim para mim, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, vou vender lá na frente mais caro, né? Ele falou, mas você vai vender por quanto? Aí, eu fui começar a estudar o mercado de soja. Quando eu fui começar a estudar o mercado de soja, em 92, a internet estava nascendo, 93, 94, né? Acho que a Trevo, na época, foi a primeira empresa a tentar fazer programação de visita, a gente tinha que mandar tudo por comunicação eletrônica, né? Era a primeira empresa do Brasil a dar notebook para agrônomo, era um 386 na época. Bom, pois bem, aí eu comecei a estudar o mercado de soja, só que o mercado de soja naquela época era todo em inglês. Eu balbuciava algumas coisas em inglês, né? Eu tinha inglês, mas ele era fraco, eu fui investindo nisso, fui estudando o mercado de soja. No fim do dia, no decorrer da minha trajetória, Valdir, as pessoas, os grandes clientes me chamavam, eu estava na área de fertilizante, a nossa entrevista de venda era 90% falando do mercado de soja e 10% falando do mercado de fertilizante, e eu saía com pedido. Aí um dia um parente meu falou assim, você não está enxergando, está na sua frente, você tem que montar uma consultoria, você acerta demais e todo mundo te chama, ninguém quer saber do seu produto, quer saber da sua formação de soja. E eu falei, não, mas para mim não interessa, eu estou ganhando, eu já tinha uma posição de certa relevância onde eu trabalhava e
lógico, você tinha um certo rendimento mensal muito confortável que limita a gente a usar, né? E aí, em um determinado momento, eu falei, não, eu quero entrar numa empresa de soja para entender como é que funciona a mente do comprador. Eu já tinha estudado o mercado, algumas relações de oferta e demanda, alguns gráficos, fiz curso, me preparei. Mas eu queria entender como funcionava a mente do comprador de grãos, né? E aí eu saí de uma empresa, eu tive 2 oportunidades, né? Na mesma época, 2 empresas que operavam com grão me chamaram para trabalhar, só que uma eu ia ficar responsável único e exclusivamente pelo fertilizante, e na outra eu ia ganhar um pouco menos, mas eu ia fazer o trader em si. Logicamente, decidi fazer o trade em si, meu plano era ficar 1 ano nessa empresa, acabei ficando 5, 6, e aí, perto dos 40 anos, eu tomei a decisão, falei, se eu não sair agora, eu não saio mais, e montei a minha consultoria. Ela iniciou oficialmente em 2004, desculpa. Ela iniciou em 2004 e a gente começou a operar no mercado de soja e Deus ajudou muito, muito estudo, muito parceiro e a gente começou a nossa caminhada. Bem, o resumo inicial é isso. Ah, que legal. E como produtor, quando é que você começou? Interessante, quando eu trabalhava numa gigantesca indústria, mas muito grande, e a gente estava fazendo umas análises de viabilidade de produto e a segunda posição no mundo em pesquisa vinha constantemente ao Brasil. E quando essa pessoa pisava no Brasil, Valdir, todas as minhas outras obrigações paravam, eu tinha que ser full time com esse cara. E essa pessoa teve um problema de saúde e ela foi a empresa não a demitiu, continuou pagando o salário dela, mas ela foi encostada, né? Então eu vi a carreira daquela pessoa se desfazendo muito rápido. Ali eu entendi, eu tinha um grande desafio que perto dos 45, 50 anos eu não seria tão mais atraente para as companhias, né? Eram outros tempos, era outra visão de mundo, né? E aí, eu com 1 ano de mercado, eu já entendi que eu tinha que ser independente. Em 94, eu viajei para várias regiões, fui morar em outras regiões. Em 94, eu voltei para Rio Verde. Ao voltar para Rio Verde, um parceiro do meu sócio atual, chama Jorge Fonseca Zé, é amigo meu de quando a gente era teenager, né, adolescente. Ele formou, montou seu escritório de consultoria agronômica e foi plantar. Nas primeiras aventuras dele com a agricultura, ele não foi muito bem, teve um problema de produtividade muito alto e teve que desfazer de teve que pagar essa conta muito cara e ficou fora do setor há algum tempo. Quando ele voltou para o setor, ele conversando comigo, eu estava lá vendendo produtos para ele me chamou, você quer entrar? Você quer plantar de sócio comigo? Aí eu expliquei minha situação, que eu só poderia ir na fazenda domingo, né, que eu trabalhava de segunda a sexta e sábado, e tinha vezes que eu não ia ficar 20 dias fora. Ele concordou. Eu tinha um chefe americano que, antes de aceitar, eu comuniquei esse chefe americano meu, eu falei assim, eu vou plantar uma área pequena, para te dar uma ideia, era 50 hectares, Valdir, para 2 pessoas. Com 55 hectares a gente não tinha trator, não tinha pulverizador, não tinha nada, nem a terra, né? Pagar até a renda. E o meu chefe só me deu uma missão, falou assim, entrega seus números, o que você fizer está feito, você tem meu respaldo. E a gente começou, em 25 anos atrás. E a gente começou com esses 55 hectares para 2 pessoas, e eu fui do mercado e produtor rural uns 8, 9 anos. Chegou um tempo que a nossa posição rural foi crescendo, eu já também queria abrir a consultoria, e aí eu abri a consultoria e já estava uma certa consolidação na produção agrícola, e de lá para cá é muito trabalho e muito planejamento. Quanto você planta hoje? 2.900 hectares de soja, 950 de cana-de-açúcar, 600 de pecuária e a segunda safra varia, né? Provavelmente 1.500 de milho. Que legal, cara, que legal.
Enio, eu quero agora te explorar um pouco naquilo que você tem se destacado muito aí no mercado, no setor, tem nos dado excelentes insights, excelentes orientações, que é a questão da consultoria e principalmente nessa questão de análise de mercado. Eu acho que é até desnecessário ser repetitivo em relação à pandemia, Covid-19, eu acho que até uma saturação já nisso, porém é evidente, é real, e todos nós estamos tomando os devidos cuidados, as devidas precauções em relação a essas ocorrências. Eu te pergunto, o nosso setor hoje, agrícola, o setor agropecuário, diante desta apreensão, que consequências ela já causou ou poderá causar no agronegócio brasileiro? O que o setor rural pode esperar daqui para frente? Valdir, nós vamos entrar na pior crise da história da humanidade. É muito pior que em 1929, porque o mundo inteiro está parado. O mundo inteiro está em choque. O mundo inteiro as pessoas não saem. Isso tem uma relevância enorme. Em 1929, teve o grande crash nos Estados Unidos, mas se você era um produtor no interior do estado de São Paulo, a sua vida mudou muito pouca coisa. Hoje não, nós somos muito mais complexos, sofisticados, interligados, então isso afeta todo mundo. E quando a gente fala do agro, a gente tem um leque fantástico de atividades, e aí a gente tem que dividir. O que tem uma pauta exportadora pequena, que depende mais do mercado interno, os desafios serão enormes. Vou começar com exemplos, né? Se você olhar o setor de pescados, sofrendo absurdamente, o setor de flores, hortifruti, cana-de-açúcar, o setor sucroenergético. Então, esses setores que são mais de mercado interno, os desafios são muito, muito fortes. Quando a gente vai para setores que a pauta exportadora representa 25%, 30% do budget anual, você sofre menos, porque tudo caiu demais de preço, né? Se tem uma coisa que a gente pode resumir, hoje o mundo está barato. Se você pegar preço de soja, milho, Bovespa, Dow Jones, tudo está muito, muito barato. Isso não quer dizer que não possa cair mais, mas o mundo hoje está barato. E aí, a gente viu uma enxurrada de recursos financeiros sendo aportados no mercado, né? O volume financeiro que todos os países do mundo estão colocando à disposição é enorme. E com isso, a insegurança também. Por que estão colocando esse volume tão grande? Porque a insegurança, o risco sobre a mesa é enorme e os bancos estão empossando esse recurso. E aí você tem uma série de desafios. Vou te falar de dois setores. Vou falar um setor que todo mundo imagina que está indo fantasticamente bem. O setor da soja, quando você pega o preço da soja e você vê o volume de exportação que nós estamos tendo esse ano no Brasil, ele sinaliza um fantástico ano. Mas aí eu começo a fazer algumas ponderações. O resultado até agora é muito, muito positivo, mas vamos pensar o seguinte: pensa uma empresa que precisaria esmagar um determinado volume de soja por dia, que traduz um determinado volume de soja por mês. A soja saiu de 60, 70 reais, nós estamos falando de soja de 100 reais. O que eu quero dizer? Essa mesma empresa, sem mudança nenhuma, do dia para a noite, ela tem que ter um aporte de capital 30% a mais, 40% a mais, para rodar a sua atividade. Aí ela vai no mercado financeiro buscar esse aporte 40% a mais. O mercado financeiro questiona ela por mais garantias. E ela afirma que, eu já te dei as garantias que eu tenho. Só que como nós estamos num momento de baixa liquidez, a garantia que ela já tinha dado perde valor. Com isso, ela tem menos garantia para fazer o volume que ela já fazia. Agora ela precisa de um aporte de 30%, 40% a mais, você tem um descasamento e volume financeiro determinado. Isso eu estou falando do mercado de soja, está indo muito, muito bem. O que acontece com o banco?
o banco restringe esse crédito com medo de inadimplência, com medo de não receber. Valdir, nós estamos falando de um setor que está indo muito, muito bem. Pega essa realidade e transforme para o setor sucroenergético, que você não tem liquidez no etanol, que as vendas caíram 30%, 40%, e o preço do produto caiu mais 30%. Então aí a sua restrição creditícia explode. Pegue setores que são mais frágeis. Vou te dar um exemplo, setor de pecuária de corte, grandes frigoríficos, aves, suínos e bovinos. Quando a gente fala de uma BRF, JIF, Minerva, Marfrig, esses players acessam funding internacionais. Logicamente, os desafios são os mesmos, mas eles conseguem recurso porque anteciparam, foram lá, pegaram todo o recurso que tinha. Os grandes bancos preferem dar dinheiro para empresas gigantescas porque elas, no mínimo, elas têm mais participação no mercado, então elas têm mais liquidez. Agora pega um pequeno frigorífico de aves, suínos do interior de Goiás, interior de São Paulo, interior do Paraná, um pequeno frigorífico de bovinos em várias regiões do Brasil. O capital necessário para girar o negócio dele cresceu muito e o crédito dele diminuiu porque as garantias perderam valor. Então nós temos aí, o primeiro problema é funding. O segundo problema, eu já troquei ideia com você, é quem vende para mercado interno e para quem vende para mercado externo. E o terceiro e maior, para a minha visão, é que a gente tem que entender o seguinte: todos nós ficamos mais pobres. O mundo está perdendo uma quantidade absurda de dinheiro. O canibalismo de valor ocorrido no mundo é inacreditável. E agora nós vamos ter um processo de, quando passar esse momento, a gente não sabe se é uma semana, 10 dias ou 4, 5 meses, esperamos que passe, né? Aí nós vamos ter um mundo mais fechado, as economias vão se fechar mais, porque primeiro cada país vai tentar desenvolver primeiramente o seu mercado para gerar empregos internos, para depois ser mais fraternos às exportações. E, cara amigo Franzini, um país que depende muito de exportação, ele se sente fragilizado. É muito importante ver o que está acontecendo na China. O Brasil, de novo, eu não sei se é sorte, né? Mas o Brasil, de novo, é muito protegido. A economia chinesa está recuperando uma velocidade extremamente rápida, surpreendente. Nenhum analista do mundo esperava um retorno tão robusto em tão pouco tempo, né? Tudo que eu estou te falando para você são projeções, a gente tem que solidificar essas projeções, mas o cenário mundial era muito pior. Com isso, independente da cadeia que você está no agro, alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Podcast Academia do Agro. Enio, sem querer ser repetitivo, de repente, em algum dos tópicos que você já mencionou, mas me vem à mente um questionamento que eu queria dividir contigo. A questão de um país exportador, às vezes e muitas vezes, a questão de planejamento, estou falando de ordem geral, do setor em si, tá? Queda de crescimento, a questão creditícia também abordada por ti, questão de logística e consumo. Te pergunto, todas essas oscilações, demanda, consumo, mercado interno, mercado externo, dificuldades gerais, como que o produtor deve se preparar para essa próxima safra? Valdir, essa é uma das perguntas mais sofisticadas e que é o que eu mais gosto de responder. Vamos lá. Nós estamos num mundo que a previsibilidade simplesmente desapareceu. Nunca na história da humanidade nós tivemos uma crise dessa, mas em contrapartida, nunca na história da humanidade nós tivemos um aporte financeiro destes. Vou te dar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo da noção de magnitude. Se você pegar o que todas as economias do mundo aportaram de dinheiro até agora, disponibilizaram o recurso, colocaram o dinheiro no mercado,
fechar o mercado com dinheiro, isso dá um montante de 7,5 trilhões de dólares. E, Valdir, disso eu estou falando até agora. Esses pacotes de estímulos parece que vão continuar a aumentar. A Alemanha está entrando em recessão no primeiro trimestre, isso nunca faz 12 anos que isso não acontece, e o governo alemão já sinalizou. O Donald Trump pressionando o Federal Reserve para aplicar juros negativos. Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, sinalizou que não toparia isso e já está em pequenos discursos mudando sua posição. Recentemente, o CEO da Boeing, no dia 15/5 de 2020, o CEO da Boeing deu uma entrevista na Bloomberg. Eu recomendo muito fortemente vocês verem essa entrevista dele. Ele mostrando o grau de insegurança que está no mundo. Então, nós estamos num mundo completamente sem previsibilidade. E os governos puseram 7,5 tri de dólares. Na cotação atual, o PIB brasileiro é 1,3 tri de dólares. Então, os governos do mundo colocaram 5 Brasis no mercado para tentar isso, para girar a economia. Como eu nunca tive uma crise dessa e nunca tive uma reação dessa, quando a gente olha para o passado para tentar pegar referência, todos estão perdidos. Se eu não tenho clareza, se eu estou escuro, eu não consigo ver o que vai acontecer, eu tenho que ser gerido pela prudência. E aí eu volto como o produtor rural deve fazer. Como ele não sabe onde vai estar o dólar, onde vai estar Chicago, qual vai ser o futuro, a gente tem que gestar risco. E no final do dia, Valdir, gestar risco é gestar margem. O produtor rural, ele não vai parar a sua atividade. Então, no caso de milho e soja, e até mesmo a pecuária, ele tem ferramentas que podem ajudá-lo. E não precisa, se ele tiver certificação para ir para a bolsa, isso é simples. Vai lá e vende, ele compra o insumo e vende a posição na bolsa. Caso ele não queira isso, ele pode comprar o insumo e vender já seu produto. Porque se ele tem um custo de produção e ele vendeu o produto com margem, ele está garantindo retorno para o ano de 2021, onde a gente não sabe o que vai acontecer daqui 3 meses. Ele já garantiu o lucro para 2021. Então, independente se o preço da soja vai estar 150, 200 reais lá na frente, se ele compra o insumo agora, ele precisa travar sua operação, garantir sua margem. E quando a gente fala assim, lá na frente, lógico que soja não vai estar 150. Quando ela estava 70, quando ela bateu 80 reais, a gente tem que lembrar que 3 meses atrás, menos de 90 dias, na verdade 60 dias atrás, a soja estava 81 reais. Ninguém imaginava que o dólar ia fazer esse serviço e que ela chegaria a 104, 105, 110 reais. Ninguém imaginava. 80 era fantástico. Então, você falar 150 para o ano que vem, pode acontecer facilmente. Como também o ano que vem chegar a 60 e você ter prejuízo na sua atividade, pode acontecer. Então, é o momento de você trabalhar com segurança, gestar risco. Se está dando margem, vem para o seu 2021. Esses próximos 12 meses, meu amigo Valdir, não é para você ser um as no mercado financeiro e ter o maior retorno possível. É para você proteger seu patrimônio, garantir o seu negócio, garantir a sobrevivência sua e da sua família nessa atividade. Entendi. Enio, e assim, o produtor em si, ele está, de forma geral, outra vez, ele está, principalmente na questão de cereais e grãos, excetuando-se agora um pouco o setor sucroalcooleiro, o pessoal do negócio flores, por exemplo, está sofrendo um impacto muito grande também, hortifruti também é um impacto muito grande. Mas olhando o pessoal do cereais e grãos, vem de uma safra, de forma geral, muito boa, por que não dizer ótima, temos excelentes resultados. Podemos dizer que estamos com os celeiros cheios, né? E isto de certa forma, não é contraditório a um empobrecimento, como você citou no início da sua abordagem? Excelente pergunta, Sula. Vamos fazer o seguinte, o real,
vou te fazer uma pergunta para te ajudar a entender a resposta. Se você falar para mim assim, Valdir, quando você começou a sua vida profissional? Que ano que foi? 80. Então tá, 1980. Aí eu te encontrei em 1980, volto a te encontrar em 1985. Aí 85 foi um ano muito bom, o Valdir Franzini ganhou R$2 milhões em 85. Quer dizer, nem era real, outra moeda. Mas assim, o valor em reais, ele traduz uma riqueza momentânea, atual, mas ao longo da história ele não dá referência, porque a volatilidade é muito grande. Nós mostramos aqui claramente, né? Em 45 dias, soja saiu de 80 para R$106 em Rio Verde. A soja saiu de 99 nos portos, né, para 115 nos portos, em 45 dias. Por que eu estou te falando isso? Para mostrar que a moeda de países emergentes, ela não se traduz em riqueza. Eu preciso ter parâmetros internacionais. Eu tenho R$1 milhão hoje, eu compro o quê em vários locais do mundo? E até mesmo no Brasil. Porque soja subiu, terra sobe, tudo sobe, né? Quando a gente voltar à economia normal, esse excesso de riqueza traz consequências. Em 2 anos nós podemos ter inflação de novo, sobe juro, dólar cai. Quer dizer, eu não tenho uma referência constante. Eu vou para moedas seguras ou para referências seguras. Quais são as âncoras mais seguras do mundo? Isso eu estou te falando em análise de 50, 80 anos. Primeiro é o ouro, né? E segundo é a moeda norte-americana. De 1945 para cá, ela é a referência de padrão no mundo de riqueza. Por isso, todos os países do mundo publicam o PIB, publicam em dólares. Quando você vai fazer uma análise financeira, você faz uma análise financeira em dólar. Por que isso? Porque ela é uma moeda que é estável, ela é segura, ela é referência. Então, se você pegar o produtor hoje, em reais, e ele tem muitos reais em sua conta, mas a sua soja, que era $18, ela está a $14, $15, $16. Estou falando vários preços, são várias regiões, né? No Porto estava $22, hoje ela está abaixo de $19. Por que eu estou falando isso? Para te mostrar que isso muda. No curto espaço de tempo, nós temos muito reais em conta. Mas isso não quer dizer que em 1 ano, 6, 7 meses, esse poder de compra dessa moeda vai se sustentar. Porque a gente pode ter mais de valorização. O herbicida que você ia comprar já está caro, pode ficar mais caro. O fertilizante que você ia comprar também pode ficar mais caro. É simples, um sonho de consumo, né? Uma caminhonete. Vê quantos reais essa pessoa pagou na caminhonete 1 ano atrás e quanto ela vai pagar hoje nessa caminhonete. Mesmo com o mercado de carros destruído, as vendas de carros novos caiu 60%, mesmo assim ele comparar o preço hoje de 1 ano atrás, é só ele verificar quantos sacos de soja gastava ou não. Por isso que é importante a gente ter referência de moeda estável, né? Ou ouro, se ele fizer essa relação no ouro, que ao longo do tempo é assim que a gente consegue ter segurança em nossos avanços. Entendi. Enio, muito bacana essa sua análise, muito interessante e principalmente bastante racional, bastante analítica. E sem perder o fator otimista, que eu digo assim, há modos de você trafegar perante esse momento de crise, uma crise inédita para a humanidade, como você mesmo já disse, se antevendo e se protegendo de forma bastante, não é séria que é a palavra, mas bastante crítica, né? Bastante desprovida de emoção, porque realmente tudo hoje está fora do ponto. O mundo é ponto fora da curva, né, como se diz.
E isso aí, essa sua análise foi bastante proveitosa, bastante útil para todos nós. Eu queria te perguntar mais uma coisa que me veio à mente, se você me permitir. Se você pudesse hoje se encontrar com qualquer pessoa, alguma pessoa no mundo, quem seria e por quê? Excelente ponto. Desafiadora pergunta, excelente ponto. Quando a gente é mais novo, né, e a gente está começando a vida profissional, a juventude nos dá ânimo, mas ela nos deixa precipitados e a gente super nos estima e subestima os mais velhos, né? Verdade. Se fosse para escolher alguém hoje para conversar, eu queria conversar com uma pessoa que tivesse muita idade, mais de 80 anos, mas que estivesse ativa no mercado financeiro e no mercado, que entendesse muito de macroeconomia, e a experiência e a prática da vida real pesa. Não adianta você ter experiência só numa área. Quando você pega quem opera muitos anos no mercado financeiro, ele obrigatoriamente tem que ver em vários setores para ele enxergar o que está acontecendo, para ver onde ele tem lucro ou prejuízo. E eu não iria lá atrás de prejuízo, eu iria lá atrás dele de entendimento de mundo. E a última questão, essa pessoa tinha que ter um mínimo de visão de futuro e ser proativa com o futuro, porque senão ela só vai me dar uma visão do passado, do que aconteceu. E eu tenho certeza, Valdir, eu vou te falar, eu tenho poucas certezas da minha vida. Um dos setores que mais vai se transformar é o agro. Nosso mundo vai mudar rapidamente, já mudou rapidamente, vai mudar muito mais. Distribuidores, produtores, traders vão mudar muito. Então, a experiência conta muito. A pessoa tem que ter quilômetro rodado, estar ativa no mercado e ter visão de futuro. Quando eu ponho essas três coisas na mesa e tem uma conversa informal, não numa reunião, porque a reunião você usa os limites da plateia para conversar. Quando você está informal, a pessoa ela se liberta, não está gravado, não está filmado, ela é mais transparente. Eu gostaria de sentar com o Warren Buffett, porque não pela história de sucesso passada dele. Nessa crise, em um mês, ele perdeu 51 bilhões de dólares. E eu queria conversar com ele, porque ele tem mais de 80 anos. É um investidor. Repete o nome dele, cortou aqui a ligação. Warren Buffett. Warren Buffett, ok. Tem mais de 80 anos, é extremamente ativo no mercado financeiro, teve uma grande perda recentemente, a gente aprende demais com a idade, com as derrotas, a gente aprende mais com as derrotas que com a vitória, e ele sempre tem uma visão focada no futuro. Então, é uma pessoa que eu acho, se eu conversasse com ele 1 hora, 45 minutos, me daria mais que qualquer PhD em qualquer universidade do mundo. Que legal. Enio, obrigado aí por esse momento tão esclarecedor e tão importante para todos nós do setor. Espero ter a oportunidade de contar contigo em outras oportunidades, de repente em outras análises um pouco mais específicas, porque não no setor de soja, no setor de milho. Inclusive, esse ano aqui eu fui um produtor de milho, né? Eu fiz eu fiz um verão tardio ou uma safrinha precoce, né? E eu vivenciei bem essa oscilação também de valorização da commodity, né? Onde preços de milho ano passado, no mesmo período aqui, deveria estar algo como 26 a 27 reais aqui na nossa região, né? E eu experimentei 48, uma coisa maluca, né? Uma coisa, vou te corrigir, um aluno nunca corrige o professor, uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica, Então, assim, eu espero ter o privilégio de contar novamente contigo em uma próxima oportunidade. Não faltarão assuntos e temas para a gente abordar. E deixar meu abraço para ti, e contigo fica a mensagem de despedida para nós. Valdir, um grande abraço para você, um grande abraço a todos que vão escutar esse podcast. Você sempre inovando, né? Você sempre entregando ótimos resultados.
Um grande abraço, que Deus ilumine muito você e sua família, ilumine muito você e seu negócio, e que a gente se encontre pessoalmente em breve. E eu que fico grato de estar aqui. Quando precisar falar comigo, quando precisar trocar ideia, é só marcar que a gente troca um grande bate-papo. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!